Vamos lá, quarto bloco, vamos falar, fechamos antes do artigo 33, vamos agora para o artigo 34, tá? Que traz a questão do maquinário. Por óbvio, para a confecção efetiva de drogas, etc, é preciso que haja alguns equipamentos. Enfim, aparelhos para esquentar, para modificar componentes químicos, para colheitas de plantação, para qualquer equipamento. Então, o que diz o artigo 34? Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer maquinário, aparelho ou instrumento de qualquer objeto destinado à fabricação, e aí não é só fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas. Veja bem, qualquer aparelho, tá, ou maquinário que seja utilizado para fabricação, preparo, transformação das drogas é configurado como maquinário caracterizado dentro do crime da lei de tráfico. A pena, reclusão de 3 a 10 anos e multa. Veja que a pena é bem severa. Tá? Isso nos diz a parte inicial do artigo 34. Lembrando que é importante a questão da consumação também, fala do artigo 34. Como é que se consuma? Não é exigido, nesse caso, tá, que esteja a máquina em funcionamento. Tá lá, mostramos um laboratório de cocaína lá no meio da Amazônia e a máquina está funcionando lá, desmanchando a pasta. Não. Se encontrando lá, pode estar tudo desligado, mas vai configurar o crime. Né? Precisa estar efetivamente fabricando naquele momento. A questão se consuma com a simples existência e configurando o uso, ou saber que aquilo está sendo utilizado ou vai ser utilizado. Tá? Ninguém tem um equipamento para preparar pasta, ou transformar pasta de coca em coca para bonito, cocaína para bonito. Né? Bom, esse é o artigo 34. Artigo 35, que faz referência à associação para o tráfico. Que muitos, inclusive muitos famosos do Brasil, a gente já viu serem condenados, filho do Pelé, lá o Edinho, o cantor Belo, por associação ao tráfico de drogas. Né? O que diz o artigo 35? Associar-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33 e 34. O que diz o artigo 33 e 34? Lembram? Tráfico de drogas e maquinário. Tá? Então, associar-se duas pessoas ou mais, reiteradamente. Então, o camarada que está contribuindo lá, que está ajudando, está dando dinheiro para a questão dessa situação, a pena pode ser de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Tá? Ainda, análise do tipo. Tá? Qual é a análise do tipo? Que nós temos que ter com a análise do tipo da questão 35. É uma quadrilha ou bando. Né? O tráfico de entorpecentes. Não deixa de ser a questão de quadrilha ou bando. O elemento subjetivo desse crime é o dolo. Não existe associação ao tráfico sem dolo. Ninguém é inocente lá, está reunido com esse grupo sem querer. Né? Então essa é importante, essa observação com relação ao dolo. Bom, não há necessidade de haver a habitualidade. Essa associação ao tráfico pode haver uma vez. Tá? Não precisa ser por vários anos. Não, isso não muda nada. Havendo a configuração uma vez, a polícia está investigando há um mês. Chega, não precisa estar há 10 anos cometendo o crime para ver a configuração desse artigo. Tá? Então, pulando o artigo 37, que faz referência aos informantes. Quem não ouviu falar no informante do traficante? Ele tem os informantes. Tudo que acontece passa para ele informação. Tá? Bom, colaborar como informante em grupo organizado, associação destinadas a praticar qualquer dos crimes previstos no artigo 33 e 34. Tá? Que fala referência à maquinária, tráfico de drogas, etc. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Tá? Então aqui se refere à questão dos informantes, que não estão traficando, mas estão passando informação para que o traficante e sua organização consigam escapar, etc. Ou consigam ter vantagens. Bom, artigo 40, que traz as causas especiais de aumento de pena. Falamos das penas específicas, mas podemos ter aumento dessas penas. Em que situações isso pode acontecer? Quando a natureza do produto ou substância tiver origem comprovada de transnacionalidade, ou seja, veio do Paraguai, não é brasileiro, veio de fora, veio do Paraguai, veio do Uruguai, etc. Então, isso vai ter a possibilidade de aumento de pena. A linha B, quando a gente praticar prevalecendo da função pública, o cara for um agente público, tá? Um policial rodoviário, federal, sei lá quem, pode também ter a configuração punitiva aumentada. A linha C, a infração tiver sido cometida nas dependências de mediação, estabelecimentos prisionais, escolas, hospitais, culturais. Pessoas, o traficante está vendendo lá na porta da escola. Vai aumentar a pena.
A linha D, crime tiver praticado com violência ou ameaça. Então ele está vendendo drogas, mas também usando de violência para isso, com arma de fogo, etc. A linha E, caracterizado tráfico entre estados da federação. A tráfico está sendo feito entre Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ultrapassa as fronteiras estaduais. Também é um caráter, um agravante. A linha F, sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente. E fecha a questão da escola antes. Perfeito. A linha G, o agente financiário custear a prática do crime. Alguém ser o agente financiador do tráfico. Os traficantes vendem, mas tem um grandão por trás que banca. Vai se ralar junto e vai ter a pena aumentada. Tá? Então, essas eram as observações importantes do artigo 40, que trata das causas especiais de aumento da pena. Bom, vamos para o último artigo da nossa aula. Depois vamos ver questões. O artigo 70, que nos diz o quê? Trata-se de delito de competência da Justiça Federal. O artigo 70 faz referência a quem tem a competência em casos específicos para abordar o crime de tráfico de drogas. Na situação específica que eu vou trazer. Por que eu achei importante? Porque o artigo 70 traz a referência dos crimes que têm competência ou são ilícitos transnacionais. Falamos do Paraguai. Então, a Justiça Federal vai ter, fora isso, nós sabemos que é a Justiça comum, a Justiça que a gente está acostumado a lidar diariamente. Mas, especificamente em casos, tá, no artigo 33 e 37, quando for transnacional, a competência passa a ser exclusivamente da Justiça Federal. É o camarada que é traficante de drogas e traz do Paraguai a droga, ele não vai mais ser postulado pela Justiça comum, vai ser pela Justiça Federal, tá? Especificamente pela viés federal. Tá? Essa informação que eu queria deixar importante para vocês do artigo 70. Tá, pessoal? Vamos para a primeira questão. O que diz a primeira questão? A consumação sobre a consumação. Consumação do delito no autônomo no bando ou quadrilha. Ou seja, a consumação do delito, né, de bando ou quadrilha, no tráfico ilícito de drogas, conforme o artigo 35 que nós abordamos. Ela vai acontecer quando? Com a apreensão das substâncias entorpecentes, a linha A, não é. Tá? Com a efetiva prática do delito previsto no artigo 33, também não. Com a mera reunião ocasional dos coautores da prática do delito, do crime de tráfico, também não. E a linha D, apenas com a comprovação de que a associação de pessoas continha ajuste prévio e duradouro para a prática do tráfico de entorpecentes. Correto? Tá, pessoal? Então, a consumação do delito autônomo de banda ou quadrilha, ela vai se efetivar quando tiver comprovação de que aquela associação de pessoas tinha um ajuste prévio. Tá? Não era ali. Por que eu quero dizer com isso? Não se encontrar ali casualmente ali, pô, então é tráfico, é um bando ou quadrilha. Não, precisa que eles pelo menos, quando eu digo que não precisa habitualmente ter formação de bando, não, mas tem que ter uma comprovação de que aquilo é um ajuste prévio duradouro. Não foi se encontraram sem querer 10 agentes de tráfico, não. Eles tinham reunião marcada, eles se reuniam para tratar sobre a questão do tráfico, para cometer os delitos e organizar os delitos. Então, nesse quadro, que se configura a opção correta a ser marcada é a assertiva D. Tá? Bom, justificativa está no material de vocês especificamente. A outra questão está em foco. Baseado no artigo 28. O que diz a questão? Para a configuração do artigo 28, em seu verbo trazer consigo, tá? O que nós temos que interpretar sobre isso? Primeiro, vamos lembrar o que diz o artigo 28. Lembra o que diz o artigo 28? Vamos lá, vou dizer para vocês. O artigo 28 traz para nós o seguinte: consumo de drogas. Lembra? Ele traz as possibilidades de consumo, não do tráfico. Então, lembrando nisso que a questão nos faz a referência e nos pede que a gente analise a questão do artigo 28. Então, vamos lá. Para a configuração do artigo 28, que é do consumo, em seu verbo trazer consigo. Qual é a configuração que é necessário ter para ter a caracterização do artigo 28? É necessário que a gente faça uso do entorpecente. E aí, pessoal? Ele não precisa estar fazendo uso, ele pode estar com entorpecente. Ele está com entorpecente de maneira pequena, ou ele está fazendo uso, não muda nada. Então a questão A não é. A questão B, é necessário que a gente carregue consigo quantidade considerável de substância entorpecente. Aí não é consumo. Aí já é outra coisa. Né? Aí é 33. A linha C, é necessário que o agente prove que a substância entorpecente portada é destinada a fins terapêuticos. Não, nada a ver com a situação. Tá? Nada a ver com a situação. Não é o que configura a nossa lei 11.253. Bom, e a linha D é o seguinte: a análise
da quantidade da substância entorpecente portada, o local das condições em que se desenvolveu a ação, das circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta dos antecedentes do agente. Perfeito que nós temos no material. Então, o artigo 28 vai ser passivo de aplicação, ou seja, consumo pessoal, quando analisar a quantidade. Pô, se o cara pegar ele com aquela folhinha do vasinho que eu falei, não é traficante, né? O local, nós falamos antes, está em casa, não, está vendendo no colégio. Oh, desculpe, está consumindo no colégio, diferente. As circunstâncias sociais, a conduta, então, não ter antecedentes, isso tudo vai de encontro ao que nós falamos quando tratamos do artigo 28. Portanto, a questão correta a ser marcada aqui, nessa questão, a assertiva correta é a assertiva D, tá? Baseado no parágrafo 2º do artigo 28. E a última questão da nossa aula de hoje traz a questão do delito do artigo 33, que é tráfico de drogas. Tá? Então, diz o seguinte: assinale a alternativa incorreta, pedindo errada. A linha A. O delito de tráfico de drogas previsto no artigo 33 é classificado como comum, pois pode ser cometido por qualquer pessoa. Pessoal, certo? Qualquer pessoa pode cometer o crime de tráfico. Não tem que ser maior, menor, gordo, magro. Isso é claro. A punição, a punibilidade que pode ser diferente. A linha B, o delito de tráfico tem a pena prevista de reclusão de 5 a 15 anos e multa. Falamos antes. 5 a 15 anos é multa, correto? A linha C, o delito de tráfico de drogas previsto no artigo 33 é classificado como perigo concreto, uma vez que depende da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Não. Lembra que ele não precisa efetivamente ter gerado a lesão, ele não precisa efetivamente ter gerado o resultado. Vou dar um exemplo. O camarada está em casa com 50 quilos de cocaína. Ele não precisa ter vendido, ter causado prejuízo a alguém. O caso de apreender, de pegarem ele flagrante com 50 quilos de cocaína, já é o suficiente para configurar o crime do artigo 33. Não precisa estar vendendo. Então, a assertiva C, a linha C está correta. E a linha D, o delito de tráfico de drogas previsto no artigo 33 é uma atividade ilícita praticada para a comercialização de entorpecentes. Totalmente correta, perfeita e barbada. Né? Então, a opção a ser marcada com opção incorreta aqui é a assertiva C, tá? E a justificativa disso está no artigo 33, tá? Da Lei 11.343 de 2006. Tá? Pessoal, fechamos aqui a nossa aula de hoje. Espero ter conseguido passar o que você, de maneira singular e direta, o que a gente tem que saber sobre a questão dos crimes que envolvam a lei de tóxicos. Tá? Um grande abraço a todos, fique com Deus, cuide-se e até a próxima aula.